Olá, hoje a nossa entrevista é sobre a redação do Enem. Tá bem aí você? Como é que você tá? Vai fazer prova? Tem filho? Tem sobrinho? Tá desesperado já? Bom, o nosso convidado é o professor José Neto, professor de redação, já esteve conosco, vai ficar na descrição a entrevista anterior aqui. Obrigada, professor, por estar conosco novamente. O José Neto é professor na Escola Maxi, aqui em Cuiabá, também na Escola de Redação Suzana Luz. E assim, a gente está às vésperas, né, Sim. da redação. Primeiro, aquelas velhas lembranças, né, aquelas dicas de pontualidade, material. Vamos lembrar para o pessoal Vamos não sim. esquecer antes da gente entrar especificamente na redação? Sim, vamos sim. Pessoal, é o seguinte, a gente tem que primeiro lembrar que tem que dormir bem. Há quem, no desespero da prova, um dia antes resolve uma festa. Não é momento disso, né? Tem um recadinho para as mamães. Não é momento de ele comer na rua, porque ele já vai estar emocionalmente abalado. E aí ele come na rua e se de repente isso dá uma dor de barriga. Uhum. E é impossível fazer o Enem com um problema desse, né? E para além disso, é muito importante que ele já separe a sua documentação, que ele já separe a sua caneta, né? Que ele já separe a sua água, deixa ela geladinha lá, né? Comprar na rua é uma possibilidade, mas é sempre um risco também. E também tem uma ideia que eu quero dar para os alunos muito importante. No dia da prova, a mãe da gente pergunta 1000 vezes Sim. se a gente pegou a caneta, se a gente pegou, sabe? Então, assim, deixa lá do lado. A hora que a mãe perguntar, levanta a Já identidade. Que ela vai ficar calma, todo mundo vai ficar calmo e ninguém vai precisar de ter aí um estresse, né? Uhum. E chegar no horário, né? Né? Uhum. A ideia é sair um pouco mais cedo. O que eu digo sempre é o seguinte, não deixe para descobrir o local de prova no dia da prova, né? Tem alguns locais mais famosos na cidade, o NIC, Colégio Médici, né? Mas ainda assim, se você vai fazer a prova num bairro que você não conhece, o ideal é que você vá com o teu pai de carro, cronometre o tempo, né? Se for de ônibus, Sim, e tem descobrir de qual pensar é. assim, que no dia a cidade ela está muito movimentada. Então esse negócio de sair só com uma hora de antecedência não dá certo. Tem de sair com antecedência mesmo, sabe? Chegue e espere. É melhor chegar e esperar e acalmar o emocional do que chegar desesperado para entrar. Sempre acontece um imprevisto que a gente não está esperando, Que né? aí vira meme na internet, aquela velha cena no Exatamente. portão chorando, né? Vamos evitar esse momento, Aham, né? Pelo amor de aham. Deus. Agora vamos lá. Temas, professor, temas. Eu acho que assim, a grande angústia de todo mundo que vai fazer Enem, que temas que podem cair. Tem gente que aposta, tem professor que coloca assim, né, eu vou Escolhe. poder, eu vou ver se eu consigo, não sei o quê. Deve ter até aposta assim mesmo, sei lá, né? Tem um Quem que pouquinho de ganha tudo. mais, quem que acertou mais. Mas assim, da experiência que você, né, você tem de aula, de sala de aula, quais seriam as possibilidades de temas que podem cair? Pandemia é uma delas, por exemplo? Então, a pandemia é um assunto importante, né? A gente tem que partir do pressuposto que o tema sempre vai ser um tema social. Então, isso já elimina vários outros assuntos, né? Também tem uma outra coisa legal que a gente tem que levar em consideração, é que quando a atual gestão governamental assumiu, ela se propôs a fazer temas de redação que não seriam considerados para a gestão, mas ideológicos. Então, algumas temáticas, não que não sejam importantes, mas elas perderam um pouco o brilho nesse momento, né? É importante levar isso em consideração, né? E lembrar que os temas que já caíram, eles já caíram. Quanto aos temas, todo mundo quer que eu diga, né? Que eu acredito que tem que lembrar e prestar atenção. Em relação à pandemia, tem vários subtemas. A gente tem que lembrar disso. A pandemia por si só, como um desafio para a saúde, é um tema importante, né? A questão das lives, né, e do distanciamento social. A gente vê um boom de lives no Brasil, em específico. Será que isso trouxe alguma consequência para a nossa saúde mental? Será que isso trouxe alguma mudança para o nosso jeito de comunicar? Será que a gente estava preparado, né, para expor tanto a nossa vida em lives? Então isso pode ser um tema, né, a se pensar. A questão ali também, ainda pensando em internet, do cancelamento virtual. Esse ano até a princesa Isabel foi cancelada na internet, eu fiquei chocado. Até a figura dela, teve gente que tentou cancelar. E é um tema social porque a gente fala de comunicação. Sim. Então, quais são as consequências desse cancelamento, né? Para quem vivencia isso
e para quem está, né, também infringindo o outro a essa situação, né? O nosso país é um país democrático, nosso país é um país que ele segue leis. Então a internet não é um lugar sem lei, né? A gente tem que entender isso. A questão da educação à distância, né? E se cair a educação à distância, você não pode ir mal, porque não é mesmo? Todo mundo viveu essa possibilidade aí. Então, a educação à distância é um tema. A imprensa, ela surge, o jornalismo surge como um tema, e aí é muito importante prestar atenção nisso, né? A gente teve certa tensão esse ano entre o jornalismo de um modo geral e o governo, né? E muita gente olhou o jornalismo com pouca parcialidade, né? Não vou entrar muito, na minha opinião, sobre isso, mas pensar um pouquinho sobre isso também é importante, porque é um tema que ele é sensível. É um tema, assim, muito interessante, né? O jornalismo tem uma contribuição muito importante para o nosso país, né? Na nossa sociedade brasileira, a gente não está acostumado com um jornalismo que toma alguns posicionamentos, como lá fora a gente vê isso muito tranquilamente, né? Então, o aluno, se ele não observar, por exemplo, esse assunto, ele pode acabar indo muito mal num tema que era para ir muito bem. Porque quem que não assiste jornal no nosso país? Pois é. Não é mesmo? Pelo menos não vê notícias pela internet, né? Exatamente. Então, você tem esse tema, né? Além disso, tem a questão das queimadas. E os temas mais, assim, do meio ambiente, né? Queimadas, Pantanal, que eu não preciso nem dizer que é muito importante, eu apelidei de tema bem Mato Grosso. Né? O aluno daqui do Mato Grosso, ele tem de estar preparado para falar sobre o Pantanal. Se cair, ele tem que ir bem, né? Ele Possível, deveria ir bem, né? Então, essa é a minha dica. Dá uma olhadinha nesses temas do início do ano, né? Para que ele consiga levantar as informações necessárias e também estruturar uma opinião, né? Dá para ele fazer isso. Na entrevista passada, você falou que, assim, todo ano aposta no tema indígena, né? Que tipos de temas que sempre são apostados e ainda não caíram, por exemplo, então, que você acha? O indígena é um tema, assim, o foco nos povos indígenas, né? Todo ano alguém acha que vai cair, né? E a gente ainda não viu um tema, assim, muito nesse lugar. O tema dos povos indígenas é um tema importante. Inclusive, mais uma vez, foi pauta, né? No país, então é um tema, sim, relevante. Inclusive, não vale a pena reduzir o tema dos povos indígenas à questão da terra, porque o alunado cai nesse erro, né? A gente tem a questão da inclusão dos povos indígenas na nossa sociedade, qual é a nossa relação com os povos indígenas, da estereotipação desses povos. Então, isso é uma outra coisa a se pensar. Além disso, a gente tem um tema que eu costumo dizer que existe uma teoria da conspiração em relação a esse tema. A única vez que a prova vazou, a prova do Enem vazou, foi a prova de redação, o tema era a valorização do idoso. Então, assim... Que vazou de verdade. Que vazou de verdade. Que vazou. Esse tema realmente houve um vazamento naquele ano. Aí substituíram a prova, né? E a gente sempre espera o momento que o Ministério da Educação vai pegar o tema que era dele de volta, né? E é um tema também muito interessante, que vai gerar uma redação muito bela, né? E não acredito que seria com o mesmo recorte. Mas pensar aí na população idosa, e considerando que a gente viveu uma pandemia, que foi muito difícil ser idoso na sociedade brasileira, nesse contexto, não só na sociedade brasileira, mas no mundo como um todo, de repente é um assunto para a gente olhar com carinho, né? E assim tem alguns outros temas um pouco mais absurdos que às vezes as pessoas propõem, mas o ideal é não eleger um tema. Especificamente, né? Agora o inverso, o que já caiu? Que a pessoa então fala assim, não, então não vamos preocupar muito, né? A gente tem vários temas aí, mas olha, a gente teve a questão do cinema, e aí assim, o cinema e a arte, né? O Enem tem essa peculiaridade, porque dentro da grande área das artes, você tem várias tematizações. Essa do cinema foi até do Enem passado, né? A democratização do acesso ao cinema. Que foi um tema sensacional, né? As pessoas não esperavam. E o tema da grande área das artes, a gente acredita que já vai dar uma mudada, né? A gente teve o tema do controle de dados, a gente teve o tema da mulher, graças a Deus, que era uma outra grande cota, quando caiu, os professores agradeceram. Enfim, caiu, né? Enfim, caiu. A gente já teve a questão a gente ainda não teve um tema claro sobre... A gente teve os caminhos, né? O ano que teve o tema dos caminhos para combater a intolerância religiosa, a gente teve a segunda aplicação. Porque aquele ano o país teve um problema, né? E aí a gente teve uma segunda aplicação nesse sentido. Então o aluno também pode ficar tranquilo com relação a esse tema, né? Já caiu também
Porque o que acontece? Qual que é a divisão do Enem? Você tem a primeira aplicação, quando a gente tem um determinado problema no país, você tem uma segunda aplicação e a gente tem o Enem PPL. O que é o Enem PPL? É o Enem que é aplicado para as pessoas que estão em aprisionamento. Eles não fazem o mesmo Enem que a sociedade brasileira faz. Então, eles têm uma prova específica para eles, numa data específica para eles, com um tema específico para eles. Então, assim, são muitos temas, né? Muitos, mais de 30 temas, se a gente for contar, desde que a prova se tornou essa grande prova do país. Né? Vale a pena o aluno fazer esse levantamento de pesquisa, né? Para poder dar uma olhadinha e ver o que ele pode excluir aí de informação. Bom, como a nossa entrevista é dica de última hora, então a gente quer saber também o seguinte. Olhei para o tema, bateu o desespero, não sei nada, vou deixar em branco. Vale a pena fazer isso ou de repente respira, tenta ver o que sai da cachola e escreve? O que é melhor? Olha, deixar a prova em branco nunca é uma opção. Quem zera, né? É, porque você perde a prova toda, você não perde só a prova de redação, né? É muito difícil você conseguir um bom resultado só com a prova objetiva. A gente precisa da prova de redação. E considerando que algumas faculdades do país dão peso dobrado para a redação, então não é o caminho, né, abrir mão da redação. Comece pela redação, inclusive, que é sempre melhor. Porque assim, o que acontece? Nós sabemos que o aluno, ele nem sempre vai conseguir ler a prova toda. Se ele tiver que chutar alguma coisa na prova objetiva, ele consegue resolver mais fácil do que ter que resolver uma redação em meia hora. Isso é muito perigoso. Fora que passar o rascunho a limpo requer atenção. Então o melhor é fazer primeiro a redação, rascunho e já passar limpo. O passar limpo, ele até pode deixar um pouquinho mais para frente, porque se a gente sai um pouco do texto, a hora que volta, aquela palavra que era com S e a gente escreveu com Z, você já consegue olhar melhor, né? E fazer a correção melhor, né? Então ele pode fazer até passar limpo um pouquinho mais para frente, mas ele seria melhor que ele começasse pela redação e escrevesse. Deu o branco. A gente tem várias situações assim. Primeiro ele tem que olhar o recorte temático, que é a frase, né, que manda na coisa toda. Não conseguiu gerar dali uma reflexão, vá aos motivadores. A partir dos textos motivadores, ele vai acionar alguns conhecimentos, né? E a prova é uma prova que ela se propõe a ser democrática. Então, os textos motivadores dão boas saídas, né? Então, ele já pode começar a escrever algumas ideias. Não conseguir começar a escrever e a prova tem um tempo. Então, o que você vai fazer? Você vá para a objetiva, inclusive escolha a área do conhecimento que você melhor tem intimidade, mais tem intimidade. Então, se não é linguagens a minha área, por que eu vou começar por linguagens? Né? Então comece por humanas, não tem problema. Mas vai para a prova pensando na redação. Né? E aí, nesse momento, podem surgir algumas entradas, alguns insights, né? Algumas entradas de raciocínio. Quase que assim, você vai aquecer o cérebro fazendo um pouco outra coisa e deixa ele trabalhando lá. Exatamente. Naquele tempinho. E aí, se ele conseguir ali, entre 10 questões, por exemplo, começar essa redação, é legal abandonar a objetiva e terminar a redação. Porque a redação é uma prova que não dá para você negligenciar, né? É letra que importa, é o número de linhas que importa, né? Começou, tem de terminar. Um texto não terminado, ele tem uma penalização muito alta. Além disso, o rascunho sempre é um desafio. Porque quando a prova de matemática e língua portuguesa era junta, as pessoas aproveitavam o rascunho de matemática. Agora que não tem mais isso, você tem que planejar bem o rascunho também. Porque se pode levar borracha e lápis, né? Você vai ter que fazer, então errou, você risca, rabisca muito, não tem essa possibilidade. E aí, se você perde o rascunho, como é que você vai terminar de planejar o seu texto? Então, assim, tem de ter esse cuidado mesmo aí. Mas não deixar também para o finalzão para fazer a passar limpo e ainda ter que depois marcar é muito cansativo. A fichinha da objetiva, né? É muito cansativo. Imagina a gente que usa óculos. Porque a prova objetiva é pequenininho, né? Os sinais são pequenininhos. E você ainda vai escrever uma redação. Então, como você bem disse, é ser estratégico. Deu um certo metade da prova, passa a redação a limpo. Tem aluno que fica assim, professor, mas se eu quiser mudar de última hora? Gente, esse negócio de mudar parágrafo de última hora não é de Deus. Porque funciona. Até você estruturar um novo parágrafo, para já está pronto. Vai no que a sua intuição fez você escrever. Confia, acredita que vai dar certo. Tá jóia. Então, para encerrar, deixa uma mensagem, um recado para esse pessoal, acalmar um pouquinho aí. Bom, o que eu tenho para dizer para os alunos é o seguinte. Primeiro de tudo é que você é um vencedor.
E como profissional da educação, eu quero reconhecer isso. Não só como profissional da educação, como sociedade brasileira, né? Às vezes as pessoas olham para o aluno e ele pensa assim, ah, mas você só estuda. E eu sei que não é só estudar, eu sei o que significa sentar às 6 da manhã numa cadeira e sair só às 8 da noite. E eu sei que o seu ano foi assim, então você está de parabéns, você já venceu até aqui. Acredite que você fez o seu melhor. E que você vai chegar lá e você vai conseguir aplicar esse seu melhor. E quem está te dizendo é um professor que se preocupa muito contigo, mesmo que você não me conheça. E por fim, terminou a prova, vá celebrar esse momento. Não é momento para você duvidar do que você fez. Não é momento para você pegar a prova, o rascunho e sair adoidado querendo corrigir isso, porque você fez o que você tinha de fazer. Terminou a prova, é você degustar esse momento final, né, que é o momento em que você cumpriu o seu penoso trabalho. Então, assim, acredite e saiba que nós, professores, estamos torcendo por todos vocês. Tá joia, muito obrigada De nada. novamente. Nós conversamos então com José Neto, professor de redação. Vou deixar aqui na descrição a outra entrevista que nós falamos de outras situações, outras questões que você pode de repente aproveitar nesse momento. Lembrando que o Enem vai ser dias 17 e 24 agora de janeiro. Né? O resultado sai 29 de março, então, como ele falou, aproveita, depois relaxa, esquece, espera sair o resultado, sem estresse depois, né? E se cuide, durma, coma bem, chega cedo e a gente vai estar torcendo por você também. Essa entrevista fica disponível no YouTube, no nosso canal RDTV News, também no site RD News, tem chamadinhas nas redes sociais. Compartilhe com os colegas aí, dá uma ajudada. Obrigada pela audiência, até a próxima.